Ah, o senhor falou sobre o vício e essas bebidas. Vamos falar primeiro da sua pessoa. O senhor falou que, como espírito, o senhor não tem vício. Como espírito, não gosto, não tenho vício, que não preciso mais. Mas quando estou incorporado, cafezinho na goela é bom, né, filho? Porque faz o senhor lembrar os tempos passados, mas além disso, ajusta de alguma forma a, o corpo do cavalo. Calibrar. Calibra. A palavra é para calibrar a energia. Para calibrar a energia com o nego velho. Que com o tempo você vai ver assim que cheiro de café é cheiro de nego velho. É aí que está ritual. Ah, Ritual da Umbanda está aí, nas pequenas coisas. O primeiro cafezinho passado é de nego velho e de São Benedito. As coisas pequenas são isso. aham. Ah, entendi. Então o senhor gosta do ritual como forma de concentração da pessoa. É como uma forma de sagrada de concentração. Às vezes, olha, filho, vou falar uma coisa para você. Não tem um fio de Umbanda que tem um preto velho que gosta de café, que na hora de passar um cafezinho não lembra do preto velho. Essa simples lembrança, às vezes é uma oração. Passar do café que ele vai estar falando assim, ô meu preto velho, vai, cuida de tal pessoa, meu preto velho, me ajuda nisso. Então as pequenas coisas às vezes são uma oração. Né, filho? Entendi. E agora uma coisa, uma pessoa que não tem vício nenhum, obviamente ela vai cortar a volta da Umbanda, ela não vai querer se aproximar porque às vezes é até por preconceito, mas sobretudo porque a gente entende que o nosso corpo físico ele funciona melhor quando não é ingerido nenhuma dessas substâncias tóxicas. Cigarro é tóxico, álcool é tóxico. Então, o que dizer para uma pessoa dessa? O senhor falou que depois que sai, às vezes ele leva, às vezes ele deixa. Ele vai deixar quando o cavalo tiver que levar uma surra. Quando o cavalo tiver que levar uma surra porque fez coisas erradas, ele vai levar. Entendi. Mas assim, tóxico. Tudo na vida é tóxico, filho. Acho que a única coisa que não é tóxico é a água. Você sabia que se você comer demais maçã, você pode se envenenar? Que é tóxico? Tudo que é demais, né? Tudo que é demais é tóxico, filho. Mas assim, vai conhecer a Umbanda. Vai conhecer a Umbanda antes de falar. Assim, só terminar dentro que você vai falar, sim. Porque é muito purismo, às vezes. É muito purismo. Porque não adianta você ficar falando muito da bebida daquele caboclo, daquela entidade, e estar se envenenando com o seu preconceito. A sua envenenada com aquele copo de cachaça. Nossa, realmente. É verdade, filho. Às vezes eu não estou defendendo bêbado, não, filho. Umbanda não é um bando de bêbado. Não. Eu posso falar, eu dou testemunho pelo meu próprio cavalo. Isso em casa não se bebe nada. Mas assim, falar dos outros, o veneno daquela cachaça vale menos do que o veneno das suas palavras. Nossa. O seu coração está se enchendo de amargura e preconceito. Não é isso que Pai Oxalá quer, não. Não é o Xê que não vai chegar na Umbanda, é a Umbanda que não vai chegar no Xê. Porque na Umbanda, verdadeira Umbanda, não existe hipocrisia. Eu já falei daquela parte da crucifixão de Jesus? Pode falar, nós estamos aqui para ouvir, vamos ver. Não falou ainda, não. Dos hipócritas, né, filho? Ah, tá. Porque assim, Jesus andou no meio o senhor falou. da samaritana, andou, não era conveniente andar no meio de samaritano, que era considerado povo impuro, né, filho? Jesus andou, ele curava de sábado, que era o dia que não convinha também curar. Jesus alimentava os pobres, quando os pobres, às vezes que aqueles pobres que não mereciam. Jesus fez muita coisa que não podia, né, filho? Ele era muito. Ele andava no meio de leproso, que leproso é o pior tipo de gente que tinha para a época. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões.
Mas Jesus não andou com hipócrita. Jesus fez tudo isso, mas ele não andou com hipócrita. Então, essas palavras minhas aqui agora, derrubam que é a igreja hipócrita. Pai Joaquim, é difícil para uma pessoa entender e aceitar, por exemplo, entrar num terreiro de Umbanda e considerar uma entidade elevada aquela que faz ela incorporada beber uma garrafa de cachaça, por exemplo. Mas o que é uma entidade elevada, filho? Lá. O que é uma entidade elevada? Entidade elevada é alguém que vem para dar conselho, ou é alguém que você acha que está lá do lado de Deus, sentado do lado do trono divino? Foi o que... É um ser que está comungando com os seis, a realidade dos seis. É mesmo. Muitas vezes, aquele que está bebendo a cachaça ali, está tirando a cachaça de quem está bêbado do lado. Só está entrando em sintonia. Eu não falei para você do radinho? Sim. Tem que saber só entender as palavras do radinho. Que entrar na sintonia certa. Se ele bebendo aqui, ele está bebendo, está limpando o corpo do médico do lado. É um grande mistério, isso que vocês ainda não têm cabeça para entender. Mas tem língua para criticar. É verdade, e é fácil criticar. A língua tem vida própria. Não, mas também os nossos condicionamentos, né, Pai Joaquim? A gente acha que porque é difícil entender o trabalho que acontece num terreiro de Umbanda, que é intenso do lado de lá, não é mesmo? É intenso. Mas assim, é como um branco que olha o índio fazendo trabalho. A festa de índio, filho, é um negócio que ninguém consegue entender. É um negócio para lá e para cá, e bebe para lá, e funga para cá, e bate o pé, e mexe de tudo. Eu falo assim, eu não consigo entender. Porque não é por ser. É porque não é por você entender. Entendi. Se um dia você precisar de cura, você vai lá na roda de cura. Não é por você beber. Deixa os médios trabalhar. Não é sua função pensar, filho. Sua função é receber a caridade. A sua função é receber a caridade e entregar sua fé a Deus, não a nós. E a nossa função é fazer as nossas bagunças lá do jeito que vocês acham, largar e limpar o ser todinho. Nossa. As duas partes têm que estar abertas. Olha que o que já vem falar assim, aquele ali tem cigarro, aquele ali não é sério. Tem muitos que não são sérios, mas dois ali estão sérios. Se você tiver firmeza, você vai se curar. Muitas vezes não é você que vai fugir da Umbanda, é a Umbanda que faz foge do ser. Falo de novo, é a Umbanda que foge do ser. Não é só o diabo que mora lá no meio das coisas da Umbanda, não. O povo gosta de falar que Satanás, essas coisas, estão lá dentro da Umbanda. É a Umbanda que está fugindo do ser, porque eu sei que está com o espírito de crítica, o espírito da ruindade. O bicho homem é muito estranho de entender, né, filho? O café do vizinho é sempre mais gostoso. Mas às vezes, mesmo assim, não fala mal do vizinho. Parece, Pai Joaquim, que a doença verdadeira, ela surge primeiro no mundo etérico, no plano etérico, no plano astral, ou seja, no mundo espiritual, para depois ela se manifestar no mundo físico, não é assim? Primeiro vem nos 3 outros corpos, né, filho? Primeiro vem no corpo mental, no corpo espiritual, depois se manifesta no corpo físico. Olha lá. Então, quer dizer o quê? Se a doença ela ocorre, né, no corpo etérico, primeiro no astral, depois no etérico, para depois ela aparecer no corpo físico, isso quer dizer que aquele que tem fé e trabalha com caridade e para Jesus dentro da Umbanda, ele está tendo esses outros corpos amparados pelas entidades com quem eles trabalham, que é por isso, então, que eles não se preocupam com a bebida dentro da Umbanda, dentro do ritual deles. Quando existe uma doação muito completa, a pessoa esquece só até de si para poder curar os outros, quando é feito com amor. Benzedeiro, eu gosto muito das benzedeiras. As benzedeiras são mulheres que ficam dentro de casa o dia inteiro, cuidando das coisas. Quando alguém vem bater na porta para pedir uma caridade, ela pega 3 folhinhas lá e cura, e faz a reza e não ganha nada, viu, filho? Então, assim, ela é desprendimento, né, filho? Às vezes o corpo do médium,
Às vezes está gripado, mas ele vai trabalhar. Às vezes ele está ruim. E eu já vi e vejo muito médico que não pode com bebida alcoólica e o mensageiro precisa usar a bebida alcoólica para poder aterrar até chegar no nível das pessoas que chegam no pé dele. E o médico toma, não o médico, a entidade vai tomar e não deixa nada com o médico. Vai padecer o corpo do médico às vezes, porque essa é acima dele. O médico, isso não é nenhuma qualidade. Ser um médico não é vantagem nenhuma, filho. Nenhuma. O médico é cruz, viu, filho? Isso é uma coisa que tem suas compensações depois. O médico que fica se passando na frente do mensageiro para se promover, isso não é médico, não. Esse é um cavalo muito ruim, muito chucro. Estudar muito e tomar da vida. Aspirava por vocês. Que bom, olha, eu agradeço. Hoje era o dia, rapazinho, para conversar com vocês. Como você tanto fica na busca da verdade, das almas errantes que vagam pelo mundo, filho. Então, Que estão ouvindo, em nome de todos que hoje gostariam de ter a oportunidade de estar falando com uma pombogira e desejar a ela o feliz Dia da Mulher. Então eu vou fazer isso. Feliz Dia das Mulheres, viu, dona pombogira? senhor, Senhora? quer namorar a senhora? Se eu tô querendo namorar a senhora. Não, mas é que a gente gosta de homenagear onde deve, né? Mas então sim, eu posso conversar com você. Essa pombogira demais. Então, mas é uma homenagem assim de coração mesmo, porque as mulheres aqui, nós as amamos muito. Nós, os homens, não seríamos nada sem vocês, as mulheres, viu? Certo, filho. Certo, muito certo que se fala. Mas vamos lá então, vamos dar início aqui. Olha, a senhora prefere... A senhora... Eu não sei se eu estou ouvindo direito, a senhora está dizendo, a senhora disse alguma coisa? Não entendo. A senhora disse alguma coisa? É que às vezes corta aqui, se eu não entendi, a senhora pode me parar, viu? Mas sim, vou fazer. Claro, é pombagira. Tá bom, então. Olha, a senhora gosta... Como que a senhora chama? Me chama Dona Rosa dos Infernos. Desculpa, Dona Rosa dos Infernos? A diferença é que vocês estão despojados da matéria e podem e não estão presos ou circunscritos a um determinado espaço. De novo, uma situação que se refere à experiência humana. Você pode me dar uma visão que não seja humana a respeito do espírito? Não, a senhora mesmo já disse que não. Não, eu não disse que não. Eu coloquei o meu discurso político. Ah, tá. Eu quero lhe instigar a produzir respostas próprias. Sim, mas o que eu quero dizer é que as minhas respostas não serão próprias, porque elas são baseadas em pontos e referências que está baseado nas minhas experiências. Então, tudo que eu tenho hoje foi alguma coisa que eu ganhei de alguém, como conhecimento. Então, há um condicionamento por trás disso. Ah, muito bem. Chegamos ao ponto do reconhecimento. Muito bom. Mas, considerando, então, que alguém possa ter lhe passado um conhecimento que não seja limitado à visão humana,
Você acha que isso é possível? Você acha que dentro do seu escopo de conhecimento você possui alguma visão que não seja puramente humana a respeito do espírito? Eu acho que se tiver, eu não saberia identificar, porque eu estaria pensando como um humano. Exatamente. Chegamos à conclusão deste. Perceba, para que você comece a perceber o que há de espiritual nas coisas humanas, você precisa deixar de ser humano. E como se faz isto? Aprendendo com aquilo que não é humano, a arte de transcender a humanidade. E humanidade aqui eu me refiro não a esta coloração da consciência universal, num sentido muito amplo, mas sim ao condicionamento de comportamento que a consciência, a qual a consciência se limita quando ocupa um corpo. A pedra lhe ensina como não ser humano, ou pelo menos como não ser somente humano. As árvores lhe ensinam como não ser somente humano. Os animais lhe ensinam como não ser somente humano. Se aproxime destes irmãos e irmãs. Aprenda com eles a arte da humildade, a arte do silêncio, a arte de ser sereno. E você vai perceber que fica muito mais fácil, muito mais fluido o processo de encontro com o espírito e não com os espíritos. O espírito, a perfeição por detrás de todas as coisas. Então, a gente ouve e às vezes isso propõe uma desconstrução de conhecimento. Só que para a gente é difícil caminhar, né, numa plataforma dessa, aonde não temos ao que nos apegar. Porque se eu disser que todo o conhecimento que eu tenho é humano e não é, entre aspas, válido para a vida espiritual, então qual seria o propósito de termos recebido, por exemplo, um livro inteiro ditado pelos espíritos elevados? Pois é. Em nenhum momento eu disse que este conhecimento humano não tem nenhuma utilidade. Primeiro, eu lhe conduzi a questionar a validade absoluta que você concede relativamente a este conhecimento humano. Certo. Porque senão eu teria entrado em contradição dentro do meu discurso político, porque lá atrás eu disse que a perfeição está por detrás de todas as coisas. Sim. Então, com certeza, por detrás também do conhecimento humano, há perfeição. E como dentro do meu discurso perfeição é sinônimo de espírito, o espírito reside por detrás daquilo também. O que eu lhe proponho é assumir uma posição menos humana na aproximação desse conhecimento, na aproximação dessas experiências. Para que você não fique reproduzindo o mesmo padrão, este padrão que você já recebeu de outros, ou que você transmite a outros, para que algo de novo surja, algo de fresco, algo de vivo. E o senhor depois, o senhor sabe tudo o que se passa? Eles dão um relatório para o senhor? Como é que funciona? Sim. Há uma ligação depois. Os trabalhos continuam no plano astral. E lá nós sabemos de tudo o que aconteceu, de tudo que vai acontecer. Você já ouviu dizer assim, quando eu chegar lá em cima eu vou levar uma bronca? Já ouvi. É muito comum dizer isso. Porque nas nossas reuniões nós discutimos tudo que foi feito aqui embaixo. Tudo que deveria ser feito aqui embaixo. Entendeu? Tá, tem gente que avança um pouquinho a linha, né? Vai um pouco além do que era para falar. Justo. Gente é gente, espírito é espírito. E gente, às vezes, não está bem, sobe no congá, usa mais do animismo do que do espírito e acaba falando bobagem.
Eita. Então nós temos que combater o animismo dentro dos nossos terreiros. O senhor Saravá. Saravá, Caboclo Urbatão. Olha, o senhor falou sobre animismo, mas eu queria continuar na ideia do falar, do que pode falar e não falar. Mas o senhor pode falar o que é animismo, para quem não sabe? Animismo, você, sem a influência do espírito. Tá. É a sua essência, é a sua mente, é a sua atitude, é a sua bondade ou é a sua maldade. E às vezes nós pensamos que estamos falando com o espírito, mas na verdade nós estamos falando com o médium, porque o médium não chegou bem naquela reunião. E aí ele não incorporou. Ele só sentiu o fluido do espírito. O que acontece? Ele trabalha às vezes a noite inteira como Ricardo e não é Urubatão. Isso é animismo, aonde o médium trabalha por si próprio, através só de influências dos espíritos. Agora, o verdadeiro médium que incorpora, ele não trabalha com animismo, ele não trabalha com o que é ele trabalha da forma do espírito. Entendeu? Sim, mas a hora que... Abreviando. Senhor. Animismo é a mente do médium. Tá certo. É a vontade do médium. Animismo é toda a vontade do médium própria. Certo? Certo. Muito obrigado. E na grande maioria das vezes, nos fenômenos anímicos, há muitas bobagens, mas na grande maioria das vezes, o médium trabalha maravilhosamente bem sem estar incorporado. Existe isso também nos terreiros, e isso não é discutido, isso não é estudado, infelizmente. Porque o próprio espírito do cavalo, ele já vem de outras vidas muito bem preparado. Ele não precisa incorporar. Agora, o senhor sabe mais ou menos onde o Pai Tomé fica lá em Aruanda? É o Pai Tomé de Aruanda, né, meu filho? Ele é conhecido como Pai Tomé de Luanda, ou tem outras diversificações sim também. E existe como Pai Tomé da guia, Pai Tomé, e cada um apresenta. Igual eu falei por você, né? Todos são uma essência de preto velho na linha de Yorimar. Então, todos vêm nessa falange. Pai Tomé, ele trabalha, ele é chefe também de falange, assim como o Pai Carlos de Luanda, né? Entendi. Eles têm uma maneira de trabalhar. Então, Preto Velho, paizão das almas, trabalha na maneira dele. E Pai Tomé, ele também tem uma maneirinha dele de trabalhar, né, meu filho? Então, cada um trabalha de uma maneira, né? Mas todos trabalham na mesma função, que é ajudar as almas desencarnadas, as almas que estão encarnadas, que estão desviadas do caminho da luz. Né, meu filho? Entendi. Agora, fala. Eu posso falar, pode ser? Fala tudo. Tá na saudade falar com você, menino. Você é um menino que Deus tem colocado muita benção, meu filho. Realmente. Esse trabalho de Deus na sua vida, ele tem trazido para muitas pessoas muita luz de entendimento, né, meu filho? Então, Deus vai abrir cada vez mais, através de nós mentores, todos nós mentores, os Jesus, as Pambazilas, né? Os caboclos, todos estamos com você nessa luta, meu filho. Pode ter certeza disso, viu? Que bonito, viu? É que o senhor falou já de caboclo, falou de mim, e de Pombogira, e de Exu. O senhor conhece eles todos? Esses que vão trabalhar comigo? Eu conheço todos os Jesus e Pombazilas e também conheço todos os caboclos. Assim como conheço também os baianos
conheço os ciganos e conheço também os nossos curumins, ou algumas falanges chamam de Ibezi, ou até mesmo de Damião e Doum, né? Mas cada um eu conheço. E eles também conhecem Paizão das Almas. O pai João. Agora, Fala. por exemplo, Ah, Paizão das Almas, em Rivez, ele incorpora num médio. Lá na cidade do Sul, eu incorporo num médio lá, né? Num cavalinho meu, né? Lá ele trabalha com Exu e Pombogira também. entendi. Então ele incorpora o preto velho paizão das almas que está falando com voz micê, e também a Exu e Pombogira também. E o Exu que ele incorpora lá é seu tranca-rua das almas. Ah, entendi. O preto velho, ele sempre vai falar com voz micê através de desmistificações, né, meu filho? Ele vai te mostrando, né? Ah, entendi. Agora, para você saber realmente seu Exu, assim como eu vou deixar para as pessoas Isso. que estão querendo saber, Então. você, para saber um Exu, tem que passar numa consulta com um guia espiritual, né? E esse guia espiritual, através de jogo de búzio, vai mostrar a direção, ou às vezes num jogo de búzio, uma consulta com um médium de casa incorporado, né, meu filho? Entendi. Agora tem casos também, onde também a pessoa, o consulente ou o filho da corrente, fica sabendo o seu Exu na hora que incorpora. Mas também os filhos podem incorporar numa gira. Às vezes, o que acontece é que são determinados espíritos que estão ao redor que vão trabalhar. Isso não quer dizer que seja o Exu dele, mas ele pode incorporar qualquer Exu, desde que eles estejam trabalhando na linha proposta. Meu filho? Entendi. Então, assim, as pessoas podem perguntar, mas vai depender de muita coisa para ver da onde que a informação vai vir, ou então quando virá, né? Porque o que acontece? Aí, hoje em dia tem demais, meu filho. Muita coisa. Tem site, né? E tu vê, até falou um nome até diferente. Ah, que chique. Site. Tem essas coisas de site, né? Isso. Na internet, que tem até para a pessoa colocar lá o seu nome, ou sua data de nascimento, e vai dar o seu Olissá e o seu Exu. Meu filho, meu Deus, meu pai, como pode? Como um computador vai mostrar para um filho qual é o seu Olissá? Não existe, meu filho. Não dá, né, pai? Então, essas pessoas que ficam procurando através de Palnet, esses programas, coisa elaborado, não tem jeito. Porque a pessoa chega lá e coloca uma data de nascimento, vai dar aquela fia de Oxós com Yanxã. Ou às vezes vai dar aquela fia de Ogum com Yanxã. Mas isso aí não quer dizer que ela é filha de Ogum. Claro, tá certo. Não é? Eu fiz isso aí, pai. O meu deu Oxalá, Ogum e Xangô. Eita! Deu 3? Deu 3. Um é do passado, do presente e do futuro, E os que... Imagina, quantas vezes nós reencarnamos? Se existe do passado, do presente, do futuro, então nós vamos ter orixás e não vamos só. Ô, Senhor amado. Não, mas realmente, o senhor está certo. Temos que ter a consciência de saber de fontes confiáveis e consultar diversas fontes e ter calma que o andor é de barro, né? Confiar
temos que confiar em pais de santo e mães de santo, babalorixá e alorixá de confiança, que, né, já tem um certo conhecimento do que está falando, né, meu filho? Tá certo. Esses aí já são preparados na Umbanda ou na aulinha que eles preparam, né? Então, eles conhecem. Agora, internet não tem preparação nenhuma, só tem ligado no cabo de energia. Só no cabo. É, meu filho? Tá certo. Agora, onde o senhor estava antes da gente se conectar? Eu estava na Calunga, né? Platão, um moço que escreveu um livro que chama República, e ele falava um pouco dessa história que o senhor está passando, que seria mais ou menos assim, se cada um trabalhar, porque ele falou de uma sociedade ideal, se cada um trabalhar no seu elemento, sem ficar ou com inveja do outro, ou querendo fazer o trabalho do outro, ou competindo com o outro, todo mundo teria o melhor sapato, a melhor roupa feita pela melhor pessoa, e o melhor, um servindo o outro, não teria que ter essa troca de moeda, essa competição que faz o ser humano virar esse, às vezes, animal, se expressar como um animal. Nossa, esse cabra é inteligente. Esse cabra é inteligente. Mas você sabe o que acontece? Senhor. Vamos falar um pouco um outro conhecimento, porque a menina aprende também. Vamos lá. Tem as hierarquias, né? Então. Tem muito a ver com isso que você me falou. O sistema, o mundo de vocês, ele vive perante hierarquias. As castas indianas, o pessoal fala, só lá na Índia que existe isso. Não é. Se você for pesquisar, dentro do sistema atual em qual você vive, tem as castas indianas. Tem aquele que é o presidente, tem aqueles que só trabalham na terra, tem aqueles que lá embaixo que só vivem na rua. Então isso é uma hipocrisia, sabe, da própria religião, que não diz que não existe uma hierarquia. E é dentro da hierarquia que faz com que o homem não evolua, porque quando coloca Deus em algo externo, muito lá na frente, muito quilômetros de distância, porque eles falam assim, Deus está no céu. Quando coloca assim, Deus que está no céu, já, o que acontece? Faz com que vocês, seres humanos, sejam pequenas partículas desse Deus. Aí já distancia vocês da evolução. Nossa. Mas é o poder, meu filho, isso é o poder. Vocês vão ter que conviver com isso por muito tempo. O poder é a pior energia negativa que tem. Eu estava falando para a menina, um dia desses aí, que eu converso muito com ela, eu falei, olha minha filha, você não tem que temer energia negativa. Não tema energia negativa. O que você tem que temer para aprender é justamente o que vem através do mental. Porque o mental é uma bomba poderosa. Uma bomba é? É uma bomba. É uma bomba, por isso aí que eu falei, isso que ela tem que temer. Energia negativa não, meu filho. Para de achar que tem energia negativa. Tudo é energia negativa. Eu sempre falo assim, coitado dos quiumba, coitado dos quiumba. Por quê? Meu filho, não fica botando tanto peso nos meninos. É mesmo, né? A gente que atrai eles, a gente mas é claro. Que gruda neles e não deixa eles sair de perto. Coitado dos meninos. Vocês, olha só. Olha como vocês são poderosos. Vocês, dentro das religiões, entre aspas, né? Vocês conhecem esse caminho de Deus, mas não seguem. Agora, os coitados dos quiumba não sabem da lei. Os coitados dos quiumba não entendem a lei. Os coitados dos quiumba não concebem Deus. Agora, tudo é os danadinhos, né? Vocês têm a oportunidade do conhecimento aí, fechado, mas tem. Por que não segue? Por que não vai para Deus? Ué, vocês não são os bons? Deus, vocês não têm aí a Bíblia na mão? Nossa. Vocês não têm a força dos orixá? Vai para Deus.
Os coitados é os ruins é os que umba. Ué. As energias negativas, não é assim, eu tô com dor. Energia negativa, não é assim que vocês falam? Ué. Mas é a impetulância do ser humano de transferir a responsabilidade para outros, o que faz que ele fique mais tempo estagiando nesse estado do não saber, ou então do achar que sabe. É isso mesmo. Ele precisa culpar alguém. Você entendeu? O homem faz a guerra, aí vou fazer guerra porque o outro fez isso. Ele precisa culpar. Ele precisa culpar alguém. Uhum. Só que é difícil, né? Você transferir, falar, não, eu estou errado. Eu preciso mudar. Eu nunca vi uma oração falando assim. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, me mostre as minhas mazelas para que eu possa cumprir meu destino na Terra. Ninguém fala isso, sabe por quê? Não vai ficar tanto tempo vendo negativo, só derrubada, que aí não vai aguentar. Nossa. Mas... Eu vou bagunçar sua cabeça, meu filho, porque olha, Graças você a foi Deus. falar com o Exu, esse Exu aqui, meu filho, eu vou bagunçar sua cabeça. Você vai pensar 2 vezes antes de botar isso pro mundo. Não, eu não vou não. Até agora, eu entendo assim, seu Sete, que é preciso que venha confusão para que possamos nos libertar das nossas verdades. Mas Não é assim? A verdadeira sabedoria, ela consiste em ajudar a inteligência suprema e não ir contra ela. Só que dentro da inteligência suprema, também existe essa organização nas trevas. Então não dá para vocês dividirem em 2 exércitos. Ao exército da luz, o exército das trevas, porque vocês, internamente, vocês concebem esses 2 exércitos. Nós estão tristes, nós estamos alegres. Tá. Então, a verdadeira religião, ela tem que ajudar a inteligência suprema a evoluir em cada ser na Terra. Um é cristão, outro é espírita, mas ambos têm que trabalhar para o conjunto. A fim de fazer dele um conjunto melhor. Só que quando vocês colocam limites, olha, isso não pode, né? Eu já vi muito pai santo falar assim, você não pode ir para outra casa. Pois aí eu falo pro filho, vai. Nossa. Vai, porque se você não procurar, você não encontra. Entendi. Porque... Jesus fazia isso? Jesus fazia isso? Não, imagino que não. Mas nem podia, né? Porque ele é a força suprema. Ele é a consciência maior. Então, assim, tanto um como o outro, tanto uma religião como a outra, tem que desempenhar as funções e cumprir a missão da melhor maneira possível. Só que não pode ser a lei. Devem vivê-la, não ditá-la. Porque não se pode melhorar a humanidade ditando leis, mas sim vivenciando através de pensamentos e atos. Entendi. É como apresentar aos animais a forma humana de viver quando eles ainda são animais. Justamente. Não tem jeito. Editar uma lei sem cumprir é a mesma coisa que você mandar um leão faminto não devorar sua presa. Salve Poder Supremo. Salve, seus 7 encruzilhadas. Você não imaginava que ia ser tão rápido, né? Essa nossa conversa? Não. É que é assim, quando eu percebo que essa menina está com muitas dúvidas, né? Eu já tenho que trazer logo a solução, porque senão o médio fica muito embargado de dúvida, não é bom. Não é bom. Né? Tá certo. Eu sei que as dúvidas são necessárias, porque aí traz o caminho, né, certo a seguir. Os questionamentos são necessários. E como você tá? Graças a Deus, muito bem, muito feliz, muito honrado de novamente estar falando com o senhor, seu Sete.
Então vamos continuar, vamos desenrolar essa conversa, né? Vamos sim. Eu fiz umas anotações também. Depois, se o senhor quiser falar de um assunto em específico, o senhor pode falar. A gente ouve, seu Sete, que o senhor sendo um Exu trabalhador e com muita luz... Luz? Onde você tá vendo luz? Tipo, luz, quando a gente fala luz, a gente se refere à informação. Ah, tá. Tá? Não é essa luz que o povo bíblico se refere, ou sei lá. E que o senhor é um verdadeiro guerreiro que luta para difundir a Umbanda e seus fundamentos. É verdade isso? É claro que é verdade, mas para que fazer o firmamento da Umbanda e todos os seus tronos sagrados, né? Eu sempre digo que precisa também da consciência, uma consciência nova, né? Até porque a Umbanda está perdendo os seus adeptos, né? Seus médios para outras religiões. Estava, isso mesmo. Né? Então a Umbanda ela precisa dessa mudança. Né? Então trazer todos esses conhecimentos, que não são novos, né? Não são novos, já existe. Já. Né? Mas o senhor estudou muito isso aí do outro lado. Porque... Quando você fala estudar, você tem que entender o seguinte, a sua experiência pela vida terrena faz com que você albergue esses conhecimentos aí em qual você acredita. Então eu tenho uma existência milenar, eu tenho uma história particular, isso me fez estar postado diante, como eu falo para a menina sempre, né? Diante de um livro aí com muita história. Então esse livro com muita história traz essa experiência, né? Esse conhecimento, como você gosta de dizer. Isso. Mas nada mais é do que a passagem por várias etapas aí difíceis, ou até são etapas que a gente sempre fala que veio para evoluir, né? Isso. Então, esse conhecimento que você fala é por conta do que foi passado através da minha experiência aí. Tá certo. E o senhor, então, a diferença do senhor e eu é que o acúmulo das suas experiências e esse conhecimento adquirido está mais acessível ao senhor por estar desencarnado do que a minha pessoa. Aliás, todo ser da Terra, quando ele desencarna, ele começa a ter uma parte dessa história, né? Então, como um Exu não reencarna na Terra, então ele vem com esse arquivo mental, digamos assim, vamos colocar arquivo mental para você entender. Esse arquivo mental é extremamente rico, né? Em experiências. Tá. Eu vou falar uma coisa agora, que vai abrir uma porta para a gente aprender outras coisas. Que, segundo relatos, na última encarnação do senhor, o senhor viveu num bairro chamado São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, desencarnou jovem com 26 anos. Tem a ver com a sua pessoa? Olha, é como se fosse assim. Você tem algumas lembranças, né? Lapsos de tempo de quem você foi numa vida passada. Todo mundo tem esse acesso, né? A minha energia, onde está tronada, ela não fez essa etapa de reencarnação na Terra. Nossa, então o senhor não é extraterrestre. Que eu estava falando antes, ué. Os tronados não fazem parte, tá, da experiência terrena. É como se, de repente... Tenta imaginar você sentado num trono, abaixo de você tem 7 ramificações, em cada uma dessas ramificações tem vários espíritos que obedecem a esse seu trono. Entendi. Imagina você tendo que sair por um curto espaço de tempo, porque a vida na Terra é um curto espaço de tempo, você tem que sair por um segundo para passar por essa experiência terrena. Seu trono vai ser derrubado. Então, existe sim, dentro da minha falange, alguns espíritos, alguns Exus, vamos dizer assim, que passaram por essa experiência terrena e levaram o meu nome. É da mesma forma, do mesmo jeito que eu estou aqui, incorporado no corpo dessa menina, tem outros seus 7 encruzilhadas baixando em alguns terreiros
Tem seus 7 encruzilhadas fazendo magias. Imagina o Sol. Sol. O Sol, ele pode estar em todos os lugares. Mas ele não sai do lugar. Porque se ele sair do lugar, também vai desandar tudo. Então, você tenta imaginar isso. Tá. Você vai escutar muitas histórias a meu respeito. Todas as histórias são verdadeiras. Entendi. Mas o Sol, ele não pode sair de um determinado local. Tá. Então, o senhor em específico, as encarnações do senhor, todas o senhor viveu em outros mundos mais evoluídos? Sim. Entendi. E aí, como é que foi a sua última encarnação quando o senhor... Você entender, né? Você precisa entender sobre as hierarquias, né? Preciso. Diante dessa existência atual, né, o planeta Terra e as suas dimensões espirituais são regidas por leis e fixadas no firmamento de hierarquias. Então tem as hierarquias dos anjos, dos demônios, dos Exus e tudo mais além. Dentro dessa hierarquia sagrada, tem alguns polos que não podem adentrar no plano Terra. Porque é a mesma coisa de você querer que o Sol encoste na Lua ou vice-versa. Porque não faz parte dessa existência terrena. Existem energias que não fazem parte dessa existência terrena. Entendi. Claro. E aí, então... E aí é dado pela cobertura, né, da lei, para que essas ramificações que fazem parte dos seus 7 encruzilhadas, é dado a permissão a alguns soldados que fazem parte da minha vibração reencarnarem para a evolução do trono do Senhor 7. Deu para entender? Sim, sim. É como se você precisasse evoluir. Você não pode sair do seu local que você está. Então, alguns soldados abaixo de você é permitido pela lei a reencarnar na Terra. Que nem o homem santo. O homem santo que desceu no corpo físico, né, Jesus Cristo, não era ele. Não era o mesmo que vocês conceberam. Ele teve que adentrar nesse plano Terra, mas ele era uma partícula, era um fragmento da existência crística. Porque se ele fosse realmente essa força dessa energia crística, que sabemos que é, vocês não entendem, mas nós sabemos que é, o planeta não estaria como está. Mas então, ele foi um fragmento. Então, quando um Exu, ele vem à Terra para evoluir, ele não está só evoluindo ele especificamente, ele está evoluindo o trono dele. Por essa razão, que eu sempre digo, que vocês médiuns da Terra, têm que entender o poder mediúnico, mediador que vocês têm, porque quando vocês evoluem, vocês vão evoluir toda a linha ancestral de vocês. É tão magnífico isso, quando você evolui, toda a sua linha ancestral evolui também. Entendi. E não é só evoluir através de um desenvolvimento mediúnico, né, só para saber incorporar, para saber quem é o orixá, para saber, não é só isso. Eu vou voltar a falar nisso. É trazer justamente aquela reforma necessária, né, de ser implantado na luz, implantar a luz aqui na Terra. O seu Tupinambá, explica um pouco como é que funciona, como é que o senhor entende os animais. Os animais, quando eles... a gente entende que quando eles morrem, já tem um grupo que cuida, e normalmente eles reencarnam rapidinho, eles não ficam aí errando igual o espírito, porque eles não têm consciência. No mundo espiritual lá em Aruanda, o senhor vê animalzinho andando por lá? Ele não reencarna sempre direto. Direto, né? Na Ruanda, tudo que tem na Ruanda
no carro. Eu vou lhe falar uma história que aconteceu com eu, para você ver como que funciona. Vocês pensam que bicho não tem arma, né? Aham. Eu estava fazendo caçador, eu fui dar assim, frechada na macaca, e ela catou uma folha e botou para fora e jogou direito em cima da folha para mostrar que tinha areite. Ah, Índio, quando vê isso, já não ataca. É o jeito da macaco falar, tem um fiote. Quando o macaco mostra isso para nós não matamos. Não tem, ó. Tem igualzinho vocês. Índio mais fraco, que nem criancinha. Só que nós pega para comer, só que nós pega com respeito. entendi. Daí ela explica, fala, espere eu cuidar do meu filho, depois você pode matar. Aí ela vai embora e o filho cresce e junta outros. Quando o índio come macaco, nunca acaba a raça de macaco. O índio chocado está para comer e o espírito da macaco começa a andar junto com nós. Faz parte de nós. Quando você come macacos, muitos pegam a energia do macaco. A esperteza, a rapidez, vai embora esse mato, some no meio do matagal, se mete no meio das quichachas. Então, o senhor explicou que realmente quando o animal morre, bate e volta, reencarna rapidinho, não fica errando. Mas no caso lá de Jurema, vocês então não vê nenhum animal lá, eles não ficam andando, porque me perguntaram isso, eu não soube responder. Se fica animalzinho andando pela colônia espiritual. Nós vê sim, filho, tem bicho. Já às vezes, o espírito do macaco faz parte do mundo do índio. Então o espírito nós vemos, mas às vezes é o espírito da natureza que toma forma de macaco. Porque ele é um mamaé. Mamaé não deixa de ser mamaé. Ele é animal de cura. Então, a gente pode então entender que do mesmo jeito que existe a natureza trabalhando para criar animal para viver na Terra, a natureza também trabalha para criar animal, só que espiritual, para viver entre vocês espíritos. Não tem a bereja da roja? Que os brancos gostam? Eu nunca vi roja no meu mundo, viu? Nós vê outras plantas, nós vê flor de ipê muito mais bonita, flor da maracujá mais bonita. E vocês gostam de flor que dura pouco. Vocês vê flor no mundo da Ruanda, os brancos. Nós vê macaco no nosso mundo, nós vê os outros bichos, pássaros, nós vê beija-flor, nós vê... Arara, papagaio. Isso. Jandaia, nós vê tuim. Todos os bichinhos. Esses pardal que vocês têm hoje não é daqui. Esses pardal nós não tinha. Tinha tico-tico. Pardal é bicho que veio com doença junto com o homem branco. Pardal não é dessa terra. Realmente, acredito que veio de Portugal, esse pardal. Mas... Não mata bichinho de índio. Que às vezes índio também cuida de passarinho, nós. Vai e mata os bichinhos nós. E tem passarinho que vai e mata mata os ovos e vai na ninho, tira e acaba criando, às vezes, por exemplo, o BTV faz isso, né? Entra no outro. Invasão. O que aconteceu no mundo dos praços aconteceu no mundo de nós, parecido, essa invasão. O senhor sabe que quando eu era criança, a gente tinha esse passarinho preto que a gente chama de chupim. Chupim é ninho de passarinho. Então, ele ia lá no ninho do tico-tico, botava o ovo, e daí o tico-tico nascia assim, ele falava, mas quem que é esse rapaz aqui? E aí cuidava igual. Cuida igual, filho. Cachorro que eu já vi até cachorro dando leite para tatu. Eita. Então tá, e no mundo espiritual, então, vocês têm animais e vocês interagem com eles. Tá certo. Como é que é? Tem cura. Todo bicho tem sua forma de cura. Entendi.
Então, quando vocês vêm de lá para cá e vocês encontram a humanidade nesses problemas que tá, nós tá com bastante problema que vai, não é à toa que vai tanta gente nos terreiros de Umbanda procurar limpeza, né, e ajuda, não é? Vai bastante gente. Gente, E qual que é o problema que o senhor vê acontecendo bastante assim? O que mais acontece? falta de dinheiro. E como é que o senhor ajuda a gente que está com falta de dinheiro? Mostrando que dinheiro não é a coisa mais importante, que eu morri por causa disso também. Mas homem sempre vem atrás de querendo atrás de dinheiro, mulher sempre vem querendo homem. Mas nosso trabalho é mostrar para eles que é o contrário do que ele está procurando. Então nós vai dar trabalho para ele e trabalho para ela. Vai procurar trabalho que vai enobrecer mais seu espírito do que você querendo vir dinheiro sem trabalho. Quando o senhor fala nós vai procurar trabalho para ele e para ela, então, por que a pessoa não deve procurar o trabalho sozinha? Vocês ajudam ela a encontrar trabalho? Às vezes nós ajudamos ela a encontrar fé para encontrar o trabalho, porque às vezes ela não tem fé que vai baixar para conseguir aquele trabalho, né? Mas se a pessoa também está com destruição, ela se acha enfraquecida, ele procura nós dá uma força para ela, quando o trabalho procura ela também. Porque quando as energias juntas, e tá fim. Eu conversei com o seu Exu Tranca-Rua, o Caboclo Tupinambá, seu índio, e ele falou que para ele fazer um trabalho precisa dar alguma coisa em troca. Com o senhor lá no Mato Grosso e aqui é do mesmo jeito? Não. Às vezes o corpo do médium está muito carregado e às vezes precisa fazer as coisas para limpar o corpo do médium ou limpar o corpo do filho que vai precisar de ajuda. Aí nós fazemos um descarrego, mas eu não preciso de pagador. E acho que o Exu também está fazendo assim, ô Grande, ô Gafioto. Oxi, o Exu andou pedindo coisa para poder pagar para ele ou para ajudar os seus? Não, para ajudar a gente, mas ele pediu vela, essas coisas. Ele falou que o Exu não faz nada de graça, vamos dizer assim. Mas às vezes vocês não fazem simpatia, nós ensinamos a fazer simpatia. Vocês estão fazendo hoje, 10 anos, você vai ver um monte de gente fazendo a mesma coisa. Nossa. 10 anos, você vai ver muita gente fazendo certo e mentindo, e eles fazendo certo, e vai ver gente mentindo. Se eles mentem até dentro do terreiro, com vela acesa, com ponto riscado, e tá fingindo que tá incorporado, imagina fazendo um desse aqui. Só que é uma... separar o jogo de trigo. Só que tem uma coisa, né, seu Tranca-Rua? A pessoa não escapa das próprias obras, né? Não. Deixa eles fazerem, eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão dizendo. A pessoa tá tão acostumada a levar tanto açoite a vida inteira, que a hora que ela consegue ser servida, ser admirada, são os 5 minutos da fama dela. É os 5 minutos que ela precisa se sentir melhor que os outros, superior aos outros. Você já viu algum monge budista fazendo esse tipo de crítica a outras religiões, ou a mesma religião? Não. Esses moços são muito evoluídos. Mas assim, foi dado num país de perdedores, que é o Brasil, um país de degradados, de misturados, de tudo que dava para dar errado. Foi feito um país com isso, esperando que crescesse. Alguma coisa cresceu, alguma coisa. Mas o crescimento mental, não. Porque mesmo muitos que estão inteligentes e têm a sabedoria, não usa sabedoria. Usa tudo para arrogância. Eu queria ver esses críticos, esses belos, como é que fala? Sacerdotes, a humildade de um monjinho budista que vai me indicar e só come pelo dinheiro que dão para ele comprar a roupa, os trapos dele
pela comida. O monge só pode comer, ele só pode esmolar a vida inteira. O verdadeiro monge vive de esmola. Queria ver um pai de santo viver de esmola. Só de evolução espiritual. Se tem a fé, ele consegue, né? Se tá fazendo um negócio sério. Se tá fazendo um negócio sério. E a primeira coisa, sabe aqueles 3 macaquinhos? Macaquinho coloca a mão no zóio, que coloca na boca, coloca no ouvido. Não falo mal, não vejo mal, não escuto mal. Dá um macaquinho para cada um desses que gosta de usar a palavra como se fosse uma verdadeira espada. Não estou defendendo meu burro. Não tá certo. Estou defendendo o trabalho de vocês. E nem só isso, né? O senhor está defendendo o julgamento acertado a respeito das coisas. Não precisa só em direção ao nosso trabalho, a respeito de tudo a gente deve. Uma coisa que eu aprendi com Kardec, quando falaram para ele do espiritismo, ele levou 2 anos para poder entender e falar, não, o negócio existe mesmo. Porque ele podia ter falado, é tudo... Teimosia é inerente às pessoas, deixa a pessoa ter dúvida. Mas tem muita gente que vai na cega. Eu vou dar mais um exemplo. Eu não sei nem se já se foi falado nessa casa. Do tal do Docinho. Ele é um pai de santo tão bonitinho, é um médium tão bonitinho, né? Faz o trabalho dele direitinho, mas ele tem a autoestima dele, ele acha que ele é superior muitas vezes. Não estou falando de todos, estou falando de alguns. Por que no dia de Cosme e Damião, em vez de fazer docinho, que não enche barriga, e nós colocamos muito bem essa ideia na cabeça do meu avô, em vez de fazer docinho, para colocar em jardinzinho para juntar a família, por que em vez de comprar chupeta, comprar docinho e dar para os outros para brincar, não faça um prato de comida e vai dar para o pobre? Pode ter certeza que está praticando muito mais caridade. Aquele pobre que vai comer aquele prato, fala, nossa, é bom comer. Acho que eu vou trabalhar